Pastor, a primeira pergunta vem da nossa irmã ouvinte Ana. Ela pergunta sobre terapia de cores e aromas. É bom? E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós queremos dizer que o movimento Nova Era, ele integra várias religiões, seitas e práticas ligadas à chamada saúde holística, ou também é conhecida como a nova medicina. Ora, o que é essa prática ou terapia de cores? É chamada cromoterapia. A terapia da cor envolve o suposto uso e percepção psíquicos da cor para diagnosticar e tratar moléstias físicas ou problemas emocionais. Por exemplo, os terapeutas da cor afirmam poder diagnosticar corretamente a condição do corpo, vendo e avaliando psiquicamente a condição da aura, uma camada psíquica que supostamente envolve os seres vivos, ou os chakras, também conhecidos como centros psíquicos, supostamente existentes no interior do corpo. Queremos dizer para a nossa consulente que a cromoterapia é uma prática ocultista, ou, vou além, dizendo, ou uma fraude. Exemplos do potencial ocultista encontrado nos tratamentos por cromoterapia incluem desenvolvimento psíquico, canalização da energia, meditação ocultista e desenvolvimento de estados alterados de consciência. Logo, todas estas práticas são práticas condenadas pela Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. O escritor engloba todas estas práticas ligadas ao ocultismo, satanismo e outras práticas ligadas a esse grupo de adivinhação ou práticas divinatórias ou ligadas à alteração da mente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal faz é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Aí está. Não recomendo a nossa irmã o envolvimento com estas práticas. E quanto a aroma, nós temos aí aromaterapia, que são meios de a pessoa também encontrar cura, como se usa o chamado florais de Bach e outras práticas ligadas a esse movimento Nova Era. Muito bem, pastor. A próxima pergunta vem do nosso irmão ouvinte Norberto. Ele pergunta sobre a New Life Mission, pastor, a Missão Nova Vida, que vem distribuindo lições em nossas igrejas de maneira gratuita. Esse movimento vem lá da Coreia do Sul. O que o pastor fala dessa lição? Eu quero dizer aos nossos irmãos, cuidado com o canto da sereia. Você acessa a internet, você vai encontrar um oferecimento que para uma pessoa leiga, ou seja, que não conhece realmente a Bíblia Sagrada, vai se deixar levar e buscar estes livros, mormente porque são oferecidos gratuitamente. Então você perguntará, qual é o problema da New Life Mission? Queremos dizer que é um evangelho estranho de João Batista.
Ora, você deve saber que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículos 8 a 9, que devemos estar prevenidos até se um anjo descesse do céu. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Muito bem. E esse evangelho, então, que Paulo aí manda ter cuidado com ele. Esse outro evangelho está sendo proclamado a partir da Coreia. É denominado verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Isso pela internet e livros, como nós já avisamos, livros grátis. E o que traz essa mensagem? Seu proclamador, o fundador, é Paul Se-jong, pastor coreano, que alega ter recebido a verdadeira revelação do Evangelho que não foi anunciado desde a época de Constantino. Já imaginou? Todos os obreiros, todos os leitores, pastores que têm lido a Bíblia ainda não tinham encontrado o que este cidadão coreano alega estar anunciando por revelação. Cuidado, como disse Paulo, ainda que fosse um anjo. Então, esse evangelho afirma a seguinte mensagem: o batismo de Jesus era o meio pelo qual Cristo levou todos os nossos pecados para nos salvar. Jesus foi batizado por João Batista para levar todos os nossos pecados sobre ele. Esse é um outro evangelho. O batismo de Jesus era o meio pelo qual Cristo levou todos os nossos pecados para nos salvar. E ele foi batizado por João Batista para levar os nossos pecados sobre ele. O que você encontra acerca do verdadeiro evangelho mencionado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí está o evangelho verdadeiro. Onde foi que Cristo levou nossos pecados? 1 Pedro 2, 24, mostra que não foi no batismo de João, mas foi na cruz que Cristo carregou nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, dentro desse novo evangelho da New Life, se ensina que o batismo de Jesus nas águas do Jordão, efetuado por João Batista, tem poder salvífico. É o meio de salvação, porque foi lá no batismo que Jesus carregou nossos pecados, enquanto Pedro declara que ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Foi lá na cruz que Jesus deu o brado, tudo está consumado. E foi lá que foi concluída a nossa redenção. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo declara isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então este evangelho pregado por este coreano Paul Jong é um evangelho que anuncia que João Batista não era apenas alguém que não se julgava digno de carregar as sandálias de Jesus, mas assume o papel de corredentor, sem o qual não haveria possibilidade de redenção. De modo que não podemos aceitar essa palavra, esse evangelho diferente, porque não encontramos apoio na Bíblia Sagrada. Não existe evangelho de João Batista. João Batista não era co-salvador. Hebreus 7:25 mostra que Jesus é suficiente para concluir a nossa redenção, e ele a fez ali na cruz do Calvário, quando derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então a New Life ensina que por meio de João Batista e de Jesus Cristo, Deus realizou a salvação da humanidade. E diz mais que somos salvos de todos os nossos pecados, crendo na obra da redenção realizada por intermédio de João Batista e de Jesus Cristo. Isso não é bíblico, é fora do Evangelho. Não aceite esses livros, não mande buscar, porque a Bíblia está contra tal ensino. É impressionante, pastor, que todos os líderes, os fundadores de seitas, têm uma modéstia ímpar, né, pastor? Todos eles se consideram co-salvadores. Se houvesse um congresso de todos os fundadores de olha seitas, que nós poderíamos citar aqui o nome de vários. E o que é interessante é dizer que este evangelho que ele está pregando, ninguém tinha descoberto ainda. Desde os dias de Constantino, viveu lá pelo ano 300 da nossa era, 300 e tanto. Até hoje, só ele descobriu que era a verdade bíblica, o evangelho de João Batista e de Jesus Cristo. João Batista co-salvador, imagine, fora da Bíblia Sagrada. Mais uma pergunta, pastor, do nosso irmão ouvinte Aparecida. Devem os cristãos obedecer à lei do Velho Testamento? Nós queremos dizer muito enfaticamente que a Bíblia fala de dois concertos. O concerto da lei e o concerto da graça. Quando foi dado o concerto da lei? Quando os israelitas saíram do Egito, se acamparam junto ao Monte Sinai, ali foi estabelecido ali o primeiro concerto. Houve concórdia, acordo entre Deus e o povo israelita. Deus propôs, o povo aceitou as condições do concerto. Moisés escreveu num livro, foi selado com o sangue de animais, e assim o povo assumiu o compromisso de cumprir as condições do concerto. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, diz que o povo não cumpriu as condições do concerto que havia sido estabelecido, ou da aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então este concerto foi rejeitado,
dado que o povo não cumpriu as condições. Houve a promessa de um novo concerto, de uma nova aliança, e Jesus então se tornou o mediador da nova aliança, que foi estabelecida através do seu sangue, não mais sangue de touros. Por isso é que nós, todos cristãos, quando celebramos a ceia do Senhor, citamos Mateus 26, versículo 28, palavras de Jesus, dizendo que estava sendo inaugurado um novo concerto, uma nova aliança. Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E esse concerto, então, foi firmado por Jesus Cristo, sendo ele mediador, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 9. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, o que nós entendemos, não se deve interpretar o Novo Testamento de modo diferente do que está. Interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo, e não o Novo à luz do Velho. Vou repetir. Interpretamos o Novo Testamento e interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo, e não o Novo à luz do Velho, mostrando assim que determinados mandamentos que havia no Antigo Concerto foram eliminados, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está estabelecendo que certos preceitos da lei, por se tratarem de preceitos cerimoniais, esses preceitos não obrigam mais o cristão. Quais são eles? Diz aqui o versículo 16: comer, beber, eram preceitos que diziam respeito a animais limpos, animais considerados impróprios ou imundos, por causa dos dias de festa, que eram os chamados sábados anuais, mencionados em Levítico 23, lua nova mensal e sábados semanais. Todos esses preceitos eram sombras que encontraram a realidade no corpo de Cristo. Portanto, diz o apóstolo Paulo que todo aquele cerimonialismo, holocaustos, sacrifícios da lei e outros preceitos cerimoniais tornaram-se abolidos por Jesus Cristo. Vivemos hoje sob a graça e não mais sob o regime da lei. A lei ou Antigo Concerto consistia dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quantos mandamentos? 613 mandamentos. Para alguém alcançar justificação pela lei, de acordo com Gálatas 3, versículo 20, era preciso que cumprisse todos os preceitos da lei. Cristo nos livrou da lei e da sua maldição. Gálatas 3, versículo 13. Muito bem, pastor. Próxima pergunta de uma irmã que não quis se identificar, diz assim: pergunta o pastor: o que devo fazer, pastor? O namorado da minha filha anda xingando e brigando com ela. O que devo fazer, pastor? Ora, irmã, fazer o que diz a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Quer dizer, se um jovem e namorado já bate na sua namorada,
antes de casar, imagina o que vai se dar depois do casamento. Então, é um problema que se levanta porque a jovem, a sua filha, não está obedecendo a palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então avise sua filha que ela está em desobediência à palavra de Deus, depois vai ter que suportar, como disse o livro de Lamentações. Se alguém se queixa, queixe-se dos seus próprios pecados, porque é um ato de clara desobediência à palavra de Deus. Mormente, agora que está já como namorados ainda, ela já sofrendo. Muito bem, pastor. Próxima pergunta da nossa irmã ouvinte Neide. Onde está escrito na Bíblia, pastor, sobre não falar palavrão? A Bíblia declara em Efésios 4, versículo 29: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, palavra torpe ou torpe é palavra indecente, imprópria, obscena. É o que nós chamamos de palavrão. Capítulo 5 de Efésios, versículos 11 e 12. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então aí está, até dizê-lo é torpe. Certas conversas estão fora do propósito de Deus. Agora, o que a Bíblia recomenda? O livro de Salmos, Salmo 1, versículo 1 a 3, recomenda que um cristão não faça parte de grupinhos onde se abordam assuntos ligados à torpeza. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então tenhamos muito cuidado com as nossas palavras, porque em Mateus capítulo 12, versículos 35 a 37, Jesus disse que nós daremos conta no dia de juízo de nossas palavras ociosas ou torpes. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras condenado. Então aí está essa declaração bíblica contra palavrões que podem ser ditos e que não devem ser. Muito bem, pastor. Próxima pergunta vem da nossa irmã ouvinte Fátima, lá de São Vicente. Sou epilética, pastor, e na TV falam que depende da gente ser curada. O que o pastor diz sobre isso? Eu quero dizer para a nossa consulente que isso é uma fuga de certos líderes que pregam cura, convidam pessoas e dizem que receberam autoridade de Deus para que as pessoas sejam curadas. Quando não ocorre, o que geralmente acontece, então eles lançam a culpa na própria pessoa, como quem diz, você não teve fé. Se você tivesse fé, você teria recebido. Logo, a culpa não é minha,
Mas é culpa sua que você deixou de ter fé. É uma fuga quando se anuncia bombasticamente convites para pessoas em qualquer situação física vir receber a sua bênção e depois não ocorre. Recomendo à irmã que tenha presente o capítulo 16 de Marcos, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aí está a ordem de Jesus de pregar e o acompanhamento dos sinais que adviriam. Agora, cuidado para nunca pagar, nunca fazer um sacrifício em troca de qualquer cura. O que de graça recebestes, de graça dai.